verdade, todos nós temos essa angústia dentro da gente. Por mais que muitas vezes a gente não compartilhe com alguém, a gente não fale nem mesmo para o cônjuge, nós muitas vezes temos as lutas atuando dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, às vezes até mesmo em relação a Deus, em crer em Deus, e nós estamos lutando, e nós estamos guerreando, nós queremos fazer o bem, mas muitas vezes a nossa carne quer fazer o mal, e a gente é inclinado para o mal, e a gente começa a perceber que lá em Romanos 3,23, onde diz que todos pecaram, nós percebemos que essa luta continua latente, aqui dentro, lutando, angustiada, e nós estamos lutando, e nós estamos guerreando, e muitas vezes a gente cai, e a gente fala, meu Deus, Deus não vai mais me ouvir, e a gente pede, Deus me ajuda, ou você não consegue mais, entre aspas, sentir a Deus, não tem mais arrepios, não tem mais lágrimas, já está seco aí dentro, e você está naquele desespero, Deus, cadê você? E essa luta, queridos, essa luta vai continuar até o dia que Cristo buscar você e me buscar. A questão é, todo dia, lutar, todo dia clamar ao Senhor, todo dia amar a palavra, todo dia pedir a Deus forças e pedir para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, porque Ele é o que opera em vocês, tanto querer como efetuar, diz a palavra de Deus. Então clamemos ao Espírito Santo. Quantas vezes, meus queridos, a gente está na igreja, a gente está seguindo, a gente está fazendo todas as regras certinhas, mas o nosso coração está totalmente afastado de Deus. Nosso coração totalmente seco, inconverso, parado, e não há crescimento, porque não houve nascimento. Só há crescimento de quem nasce. Muitas vezes a gente vê pessoas não crescendo dentro da igreja, é porque elas nunca nasceram de novo, e se não nasceu de novo, não há como ter crescimento. Aí você fala, mas fulano está 10, 20, 30 anos na igreja, não cresce, é a mesma coisa. Eu conheci uma determinada pessoa lá no Rio de Janeiro, que na verdade eu passei a seguir, assim que eu me converti aos 13 anos de idade, eu segui a igreja dessa pessoa, e essa pessoa já estava 30 anos, mais de 30 anos na igreja, mais de 30 anos na igreja, e ela nunca foi batizada nas águas. Não é porque ela não podia, ela não queria, ela achava que nunca era hora. Não sei se ela já foi batizada, mas ela nunca foi batizada. Na época eu não entendia, hoje eu entendo. Eu falei, meu Deus, é desejo da pessoa, assim que ela se converte, se batizar. É claro que hoje a gente tem a escola dominical, a aula de catecúmenos, a gente coloca algumas coisas, mas se você vai ver lá em João Batista, quando João Batista pregava o arrependimento, a pessoa se arrependia e já era batizada, porque a pessoa entendia o Evangelho, a pessoa entendia que algo precisava ser exposto ao mundo, de que o batismo era a manifestação visível daquilo que havia acontecido no invisível, aquilo que ninguém via no coração, era manifesto de maneira que as pessoas pudessem ver que aquele homem, aquela mulher havia se arrependido do seu pecado e nascido de novo. É impossível uma pessoa que nasça de novo não queira se envolver com as coisas espirituais, não queira se envolver com quem é de Deus e com as coisas de Deus e com a glória de Deus. É impossível uma pessoa que tenha se convertido de verdade não queira pregar o Evangelho, não queira compartilhar o Evangelho com outros, porque isso flui de um coração verdadeiramente convertido a Jesus. Isso é crescimento, e só cresce quem nasceu. Quantas vezes nós estamos ministrando e mobilizando em igrejas e falamos de missões e pessoas não estão nem aí para missões? Eu sempre falo duas coisas: ou a pessoa não faz missões, não se envolve com missões, não se envolve com o evangelismo, não se envolve com a pregação do Evangelho, porque ela não conhece que ela precisa fazer isso, ou porque ela nunca se converteu de verdade. Porque o impossível para que uma pessoa que tenha se convertido de verdade não queira pregar o Evangelho para outros. É impossível. Então, querido, se eu, você, se nós aqui não queremos compartilhar de Cristo com outros, duvide da sua conversão. Se você não cresce nessas áreas, é entender que o Evangelho é a base da sua fé cristã, que das teologias que diz sobre a depravação do homem, o juízo de Deus, se a gente não prega isso, se da teologia do aprofundamento da fé, se nós não entendemos que precisamos sofrer, que nós vamos sofrer nesse mundo, que o Evangelho não é
mas é para a humanidade, para a glória de Deus prioritariamente, e que eu morri para o pecado, que eu tenho que lutar contra o pecado todos os dias, querido, tem algo de errado comigo ou com você. Continuando aqui, antes da gente chegar em Romanos 14, agora nós vamos ler Romanos 8, 28, sobre a soberania de Deus, sobre a vida com Deus. Nós precisamos entender quem é Deus e que Deus é soberano. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, todas as coisas, Deus não pede controle de nada. Quantas vezes a gente está desesperado com alguma situação? Eu me desespero com algumas situações. Eu tenho um péssimo hábito, muitas vezes, de querer tudo sendo controlado comigo. Quando alguma coisa sai daquilo que eu planejo, eu já fico mal, já fico desesperado, já falo, não, isso não vai dar certo, e já fico totalmente negativo daquilo que eu havia planejado. E muitas vezes eu tenho que me arrepender disso, voltar atrás e pensar e lembrar: Deus não pede controle de nenhuma situação. Porque Deus é soberano, e o que mais nós temos negado na nossa vida cristã hoje em dia, e o que mais sido negado, talvez uma das coisas que mais tem sido negada na igreja hoje, na igreja brasileira, é a soberania de Deus. Nós esquecemos de falar sobre a soberania de Deus. Falamos de tudo, falamos das coisas maravilhosas que Deus pode fazer para abençoar o homem, falamos das bênçãos que Deus pode dar porque você segue a Cristo, falamos de bênção, falamos de vitória, falamos de porque Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, e falamos das músicas que falam que você vai estar no palco e as pessoas vão estar sorrindo para você porque a tua vitória tem sabor de mel, e falamos dessas besteiras por aí, e esquecemos de dizer que Deus é soberano, que Deus não pede controle. Deus é Deus mesmo quando Ele te cura, e Deus é Deus quando Ele não te cura. Deus é Deus quando você está triste, Deus é Deus quando você está feliz. Deus é Deus, continua sendo Deus quando manda alguém para o céu, e Deus continua sendo Deus quando manda alguém para o inferno, porque Ele é Deus, a soberania é dEle, a glória é dEle, a honra dEle, o louvor a Ele, e Ele tem tudo nas suas mãos. Só vamos crescer espiritualmente quando entendemos que Deus é soberano e que Ele não perde nada, que nada foge à sua sabedoria, nada foge ao seu conhecimento, nada foge à sua visão, e Ele tem você nas mãos dEle. Deus é soberano. Penúltima coisa que nós vamos falar sobre as Sagradas Escrituras aqui, escrita em Romanos 10, aonde fala da importância das Escrituras, de se ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 13 ao 17. Deixa eu irmão aqui, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não houverem enviados? E como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. Ouvir a palavra de Deus. Queridos, escute uma coisa. Por mais horrendo que isso pareça, Deus não é um deusinho desesperado por procurar seguidores. Deus não precisava da nossa adoração. Deus não precisava da nossa oração. Deus não precisa. Deus não precisa de mim e de você. A falsa ideia que temos de Deus é que Deus está sentado lá desesperado procurando adoradores. Quando nós vemos alguns versículos como fala, Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade, não é uma busca desesperada como alguém busca uma carteira dentro da sua casa. Não é essa a busca de Deus, mas tem a ver com o homem, mostrar para o homem aonde estão aqueles que realmente adoram, aonde estão aqueles que realmente foram impactados, foram tocados pelo Espírito
Deus que busca isso como se estivesse desesperado. Deus está lá em cima. E as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. E é pela palavra de Deus que vamos conhecer quem é Deus. Aqui está escrito sobre Deus. Aqui está falando sobre Deus. Aqui está se mostrando sobre quem é Deus. E nós precisamos adorar ao Deus verdadeiro. Senão, queridos, se nós fizermos de maneira diferente, estamos criando um outro ídolo, uma outra imagem de um Deus que não é bíblico. E nós vamos cair no pecado também. Por último, queremos falar sobre a humildade e submissão cristã em Romanos 13:7. Pagar a todos o que lhes deve vir. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Paulo está falando sobre a submissão dos crentes em Romanos às autoridades governamentais. Quando a gente começa a olhar em Romanos e vai ver desde o primeiro capítulo, onde ele vem falando sobre o Evangelho como a base da vida cristã, e ele começa a explicar sobre a depravação do homem, que só através de Jesus Cristo a pessoa poderia ter redenção, que precisava se aprofundar e crescer na fé, que o crescimento da fé significava que que essas pessoas entenderiam que o sofrimento fazia parte sim da vida cristã, que a dor fazia parte sim da fé cristã, e não somente a dor, mas também a morte para o pecado e a luta contra o pecado, a luta diária, que a vida com Deus significava entender quem era Deus, crer quem era Deus e olhar para os atributos comunicáveis de Deus, ou seja, a sua soberania, o seu louvor, o louvor a Ele, melhor dizendo, a glória para ser dada a Ele, e mostrando também a luta contra o pecado e entendendo que através das Sagradas Escrituras é que essas pessoas conheceriam a Deus e na sua busca diária. Isso estava mostrando um crescimento de vida cristã para os crentes em Roma, aqui na carta de Paulo aos Romanos. E aí a gente entra no capítulo 14. Aquelas pessoas que entenderam isso e buscavam a Deus eram muitos, mas haviam muitos no meio da igreja fracos na fé. Muitas pessoas no meio da igreja que não sabiam a maioria das coisas que Paulo estava falando, que não entendiam, que haviam aceitado a Cristo, que haviam entendido a mensagem de Jesus, mas não havia crescimento. E ele começa a dizer sobre as diferenças que havia, mas mesmo na diferença, ele chamava as pessoas a uma vida com Cristo, a uma vida com o Senhor, de crescimento. Você vai ver em outras partes, porque não dá para a gente expor toda a carta de Romanos aqui, mas você vai ver coisas, a questão de vida em relação de relacionamento com as autoridades superiores, as autoridades governamentais. Você vai ver questões dele falando sobre o casamento, questões falando sobre a família, e as questões doutrinárias, que haviam coisas no meio da igreja que não se precisava realmente fazer tantas discussões. Ele fala: olha, não se metam em discussões